boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal Foco na Palavra. Hoje nós vamos mudar o assunto. Agora o apóstolo Paulo muda o assunto. Ele diz no versículo 13 do capítulo 14: não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu vou repetir de tão precioso esse versículo. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Nossa oração, nosso desejo é que atentamente você ficasse conosco, que acompanhasse a leitura destes capítulo 14 e 15, para que você tivesse um crescimento espiritual e alcançasse uma maturidade que verdadeiramente fosse libertadora para a sua vida. Até aqui, o apóstolo Paulo está tratando de dois grupos, um forte na fé, um fraco na fé. O forte na fé come de tudo, o fraco na fé come só verduras. O forte na fé, ele todos os dias são santos, são iguais. O fraco na fé, ele considera um dia mais especial que o outro. Agora, o que fazer em relação a essas duas verdades? Ele fala que os que são fortes na fé têm que acolher o débil, o fraco, não para julgar, para discutir, mas tem que acolher. E o fraco também não pode ser julgador daquele que come, daquele que não guarda um dia especial. Porque se o fraco ou o forte começar a julgar o seu próximo, está tomando o lugar de Deus e julgando um servo alheio, servo que não é nosso. Todos nós somos servos do Senhor e estamos de pé ou cairemos por causa do Senhor. Mas estaremos de pé porque o nosso Deus, ele vai nos suster de pé para a glória dele. Então, que em nome de Jesus, perca o interesse dessas discussões insensatas, perca o interesse de ficar demonstrando que você sabe mais, tem mais maturidade. Não queira ostentar. E a partir desse versículo 3, Paulo começa a falar de uma coisa mais séria ainda. Se nós não devíamos julgar, não devíamos ficar apontando, mas acolhendo, agora ele fala para nós não fazermos algo. Por trás do pano de fundo dessa discussão, pode isso, pode não aquilo, há um perigo, meu irmão e minha irmã. Não julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tome um propósito, uma atitude, tome uma decisão na sua vida de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Aqui Paulo começa a endurecer mais essa discussão. Além de não julgar o nosso próximo, porque ele tem um Senhor, que é o nosso Senhor, ele está falando que você e eu precisamos tomar um propósito de maneira intencional, não colocar tropeços ou escândalo ao vosso irmão. A Bíblia vai falar em outras situações que nós não devemos dar espaço, usar da nossa liberdade para libertinagem. A graça não é um cheque em branco para fazermos o que quiser. A nossa liberdade de comer ou não comer, beber ou não beber, é demarcada, sim, meu irmão, ao ponto onde não haja tropeço ou escândalo.
Cuidado, você que nos assiste. Nem tudo que é permitido deve ser feito. Nós precisamos cuidar para que a nossa fé, e depois mais claramente vai ser explicado, a minha maturidade espiritual não conduza a um escândalo na vida de um irmão mais fraco. Nós não podemos escandalizar e nem fazer tropeçar aqueles pelos quais Cristo morreu na cruz do Calvário. Esse versículo fala de tolerância, de empatia e de resiliência. Não julgue, mas não coloque tropeços. Tomar um propósito de não ser tropeço e de não ser escândalo. Quantas pessoas estão fazendo coisas que são certas, mas da maneira errada. E quando nós vivemos uma vida sem sabedoria e piedade, sem temor a Deus, sem amor ao próximo, essas duas palavras vão estar presentes na nossa caminhada. Tropeço e escândalo. Que o tropeço e que o escândalo não venha para você que já é maduro na fé ou para aqueles que são mais débeis na fé. Que Deus, essa manhã, possa despertar a nossa mente esclarecida. Que assim pessoas boas, tementes ao Senhor, que a sua maturidade tem escandalizado. A sua liberdade tem sido tropeço. Cuidado, meu irmão. Nós ouvimos Deus falando aqui. Pelo contrário, cuidado para que você não coloque tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Não julgue, acolha, seja resiliente, mas também não seja tropeço e nem escândalo. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver uma vida piedosa, onde o escândalo, onde o tropeço saia da nossa caminhada, da nossa vida, e que na nossa vida seja para edificar e fortalecer a fé dos irmãos. Continue conosco no nosso canal, que esse assunto vai sendo melhor explicado. Nós não queremos adiantar, mas basta você não julgar e, pelo contrário, não ser tropeço para os nossos irmãos e nem ser escândalo. Se alguém vai escandalizar ou tropeçar por causa da sua fé, é melhor você rever e abrir mão disso. Que Deus nos abençoe. Deus amado, obrigado porque o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. Obrigado a Deus porque o Senhor tem nos alertado o valor de uma alma. Não nos deixe, ó Pai, de maneira egoísta, ser tropeço ou escândalo. Se há alguém, ó Pai, cremos que há alguém nos ouvindo que tem dificuldade nessa área, tem feito tropeçar pessoas, Pai, que o Senhor, ó Pai, pela Tua graça, desperte e realinhe, ó Pai, a nossa caminhada. Abençoe esse irmão, essa irmã, ó Deus, que estão ouvindo essa mensagem, que possam ser praticantes e não somente ouvintes. E ajuda, ó Pai, que possamos compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Pai, que essa palavra voe, ó Pai, e alcance vidas inimagináveis por nós, porque o Teu poder, Ele faz infinitamente mais. Por Cristo Jesus nós oramos e agradecemos. Amém.